Olá, Bijob chegando nesta segunda-feira. Hudson Carvalho, tudo bem contigo? Tudo bom, Gustavo. Prazer enorme estar aqui para mais essa edição. E hoje muitíssimo bem acompanhados, como de hábito. Como sempre, né? Isso. Vou deixar para você dizer quem é o nosso convidado. Nosso convidado é o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, que abriga o maior porto da América do Sul, Bruno Orlandi. Tudo bem, Bruno? Como é que vai? Tudo bem, Gustavo, Hudson, para mim é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho de porto, de emprego, enfim, vocações naturais que a nossa cidade tem, o nosso porto da mesma forma. É isso daí, poxa, vai ser uma conversa muito legal e muito interessante, porque temos também mutirão de emprego, vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Antes, a gente mostra as oportunidades dessa semana. Vamos começar com a região Nordeste. A Suzano contrata analista de planejamento para trabalho na cidade de Mucuri, na Bahia. A empresa pede experiência na área e na indústria de celulose. A principal função vai ser gerenciar a carteira de notas abertas no SAP, otimizando a utilização da mão de obra e recursos. Endereço para inscrição está na tela. A Eldorado Brasil precisa de motorista tritrem para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Precisa de experiência na função e CNH categoria E. O profissional vai conduzir caminhões articulados para o transporte de madeira. A Triunfo Logística contrata auxiliar de serviços gerais para trabalhar no Rio de Janeiro. A empresa pede o ensino fundamental completo e CNH categoria B. Vai atuar no abastecimento de sacos de gelo, carregamento de caminhão e transporte e distribuição de água. A Portonave busca um auxiliar de refir para trabalhar em Navegantes, Santa Catarina. Os requisitos básicos são o ensino médio completo e o curso de elétrica básica. O profissional vai monitorar a temperatura, ligar, desligar e verificar a estrutura do container refir. A MRS Logística contrata mantenedor de via permanente para trabalhar em Cubatão, São Paulo. A empresa pede ensino fundamental e experiência para trabalho com equipamentos de pequeno porte e ferramentas. O profissional vai executar todos os serviços de manutenção de infraestrutura da via permanente. É isso aí, Bruno Orlandi. A gente sempre começa falando sobre a trajetória do nosso convidado, né, para esse bate-papo. Como é que você chega, você de vereador, chega então à secretaria já por alguns mandatos, comandando essa pasta importante de emprego, né, e também da relação do Porto Cidade, a relação com o Porto de Santos, né? Na verdade, a gente for remontar a trajetória, Gustavo, eu sou obrigado a ir lá atrás, né? Meus pais sempre falaram para mim, Bruno, educação é o caminho, não existe outro, a gente tem que trabalhar pela educação. E eu, logo cedo, fui para São Paulo com 17 anos, fazer faculdade lá. Minha vida acadêmica, a partir do ensino superior, foi lá, com especialização, mestrado, enfim, toda a pós-graduação. E, em determinado momento, eu retornei para Santos, já advogado, tive a oportunidade de concorrer ao Conselho Tutelar de Santos, fui eleito aqui na cidade de Santos, cumpri o mandato de conselheiro tutelar e logo após isso, o então prefeito à época, Paulo Alexandre Barbosa, me chamou para ser secretário adjunto de segurança aqui do município de Santos, oportunidade que eu tive de aprender muito, desenvolver um belo trabalho junto com outros profissionais de grande gabarito. Aquela época até que foi implantado o centro de controle, exatamente. Das câmeras, né? A gente saiu de 188 câmeras de monitoramento para quase 1.500 na cidade. Um investimento grande, com tecnologia OCR, com análise de vídeo inteligente, enfim, um trabalho de fato diferenciado que culminou com a inauguração do Centro de Controle Operacional, que hoje está no embasamento da Prefeitura. Logo após isso, aí, candidato a vereador, tive a oportunidade de ser eleito, cumpri
os primeiros 4 anos dentro da Câmara, no Poder Legislativo, fui reeleito na sequência, e aí no meio do mandato, o Rogério, aí, prefeito no seu primeiro mandato, me convidou para assumir a pasta de assuntos portuários e emprego. A gente já defendia o setor em alguns pontos específicos, retomada dos cruzeiros, outras áreas impactadas onde a gente tinha um trabalho até para descentralização do Porto de Santos, dentro da Câmara de Vereadores, e aí começamos a desenvolver um trabalho na secretaria e, ao final, tive que desincompatibilizar para concorrer novamente a vereador, o partido pediu que colocasse o nome, assim foi feito. Houve a reeleição e aí o prefeito Rogério falou, não, mas agora você começa do comecinho aqui. Já começou no mandato. E aí já no dia 1º tomamos posse. Você estava firme lá. Já. E aí é todo vapor, há pouco mais de 30 dias, né, nesse novo momento. E trabalhando muito, conversando com todo o setor, associação, sindicato, empresas, trabalhadores, enfim, com toda a área, em especial a mídia, que desenvolve um belo trabalho, fomentando cada vez mais a importância do Porto de Santos, não só para a nossa cidade, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. E dentro desse contexto, a gente tem se dedicado diuturnamente em melhorar cada vez mais essa relação Porto-Cidade. É uma baita missão, né, secretário? Você comandar a relação, né? Não só a estrutura da secretaria, mas a relação Porto-Cidade, com o impacto todo que você falou, que a gente sabe que vai muito além dos muros, né, ali do porto, né, e da cidade, enfim, com o impacto todo. Como é a sua visão? Qual é a sua visão dessa estrutura toda, desse gigante que é o porto e o impacto que ele pode causar para o emprego, né? A gente costuma colocar isso mais para o final, mas hoje a gente tem outros temas, né, importantes. Eu queria já de cara ouvir o teu direcionamento a respeito disso. Quem trabalha na nossa cidade, quem mora, né, aliás, na nossa cidade, na nossa região, o que pode esperar em termos do que o Porto pode oferecer e do que, na sua visão, vem por aí? Olha, o Porto tem crescido muito nos últimos anos, em especial após a abertura para a iniciativa privada. A gente sabe que cresceu demais e a tendência é que cresça ainda mais. Eu brinco que há 30 anos o Porto de Santos era mas daqui a 20 anos vai ser um diferente do que é hoje. Porque o investimento chega, e junto com o investimento chega o emprego. A gente fala que a infraestrutura procura a carga, né? Onde a gente tem infraestrutura, essa carga vem atrás. E é o que tem acontecido. Se a gente olhar esse cenário, a autoridade portuária está assinando contrato para dragagem permanente, contrato de 25 anos, inclusive com aprofundamento. Se a gente olhar o governo do estado de São Paulo, acabou de anunciar a terceira pista da Imigrantes, uma nova ligação Planalto-Baixada, que de fato era necessária, está estrangulado, a gente precisa desse crescimento. Se a gente falar de terminais portuários, a gente tem o Tecon 10, que é a mais nobre do Porto de Santos, já anunciado que vai ser licitado. Obviamente a prefeitura quer acompanhar muito de perto esse processo, por conta de cais público, emprego, o impacto na mobilidade urbana ali da chegada ao terminal, mas sem dúvida nenhuma é desenvolvimento econômico para toda a região. E obviamente quando isso é feito, o emprego vem junto. Se a gente pega a Cofco, que está iniciando as operações agora em março, o número de contratações é altíssimo, porque ela está aumentando a sua operação, está indo para um terminal de 14 milhões de toneladas ano. Se a gente considerar que o Porto de Santos é o maior complexo logístico do hemisfério sul, que bateu recorde agora, 180 milhões de toneladas de carga no último ano, só a Cofco nesse ano vai fazer 14. Então, olha o que não vai representar isso para os próximos anos. Então, investimentos como esse fazem com que a economia cresça e a oportunidade de emprego e renda da mesma maneira. Perfeito. Certo. Eu acho que isso tem um impacto enorme, né? E a gente tem aqui uma preocupação muito grande com a qualificação, né? Porque a gente sabe que é mais ou menos o mesmo fenômeno da terceira pista da Imigrantes. Se a gente pensá-la agora, ela vai estar pronta daqui a 7, 8 anos, por aí, sei lá. A qualificação é mais ou menos o mesmo fenômeno, né? Você precisa começar a se preparar agora para aquilo que virá. Se você tivesse que apostar em, sei lá, 2, 3 áreas onde o camarada pudesse seguir, o que você apostaria? Olha, eu vou fazer uma divisão de 2 áreas que, na minha visão, a gente precisa avançar. Infelizmente, não é cultura do brasileiro, mas a gente precisa mudar. Primeira delas é o ensino técnico. Perfeito. Hoje, o ensino técnico praticamente garante o emprego daquele que é formado, em especial no Porto de Santos. Por exemplo, técnico em segurança do trabalho, tem vaga. Existem inúmeras formações, ETECs, FATECs, que trazem a oportunidade do emprego de forma direta. E muitas vezes o jovem fala, não, eu quero ir para a faculdade.
ele vai para a faculdade, às vezes não tem recurso para poder finalizar esse curso de nível superior dele, mas se ele tivesse feito um curso técnico, ele estava empregado e com possibilidade de fazer a faculdade na sequência. A gente mostra aqui que a busca, às vezes, quando mostramos as oportunidades, técnico em segurança do trabalho é uma das oportunidades que fica correndo semanas e a empresa não consegue preencher o cargo. Um outro, por exemplo, vinculado à parte elétrica, técnico em container reefer, que vai fazer a manutenção elétrica do container. Faltam pessoas qualificadas para trabalhar no setor, são eletricistas, lógico, são técnicos da área, mas precisam de um conhecimento a mais. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. E aí, quero aproveitar aqui e fazer uma notícia que a gente tem conversado muito, assinamos um convênio no passado, mas em breve a gente inicia alguns cursos de qualificação junto com o SOPESP. SOPESP que já é uma referência na área, para que a gente possa qualificar cada vez mais a mão de obra e garantir que esse emprego fique aqui na nossa cidade, na nossa região, enfim, dando oportunidade a quem tem os desafios do Porto também com o seu dia a dia. Então a gente tenta trabalhar e em breve vai ter essa notícia com algumas oportunidades já desenhadas. E por outro lado, se me permite, a tecnologia. A tecnologia tem crescido muito. Quando você fala hoje de um fardo de celulose, ele vem lá da sua produção com código de barras que identifica por todo o trajeto. Quando vai entrar no navio, a própria estrutura é totalmente automatizada dentro do terminal e você acompanha isso até chegar na China, por exemplo, dentro do navio. Então a tecnologia tem melhorado muito. Controle, por exemplo, de ship loaders, entrada em gates, tem melhorado a eficiência. Nós temos terminais aqui na Baixada hoje que sequer tem operador, a pessoa entra diretamente, seja carregando um container cheio, seja carregando um container vazio, são operações distintas. Então, dentro desse contexto, a gente tem evoluído muito e Santos tem se credenciado para isso. E por que eu digo? Porque a tecnologia ela faz parte do mundo inteiro hoje, né? Todo mundo tem feito isso, mas o conhecimento técnico de quem está no porto ajuda muito na hora de implementar a tecnologia. Então a nossa cidade hoje conta com 4 ou 5 empresas significativas, eu estou falando aí de talvez pelo menos 50 funcionários em cada uma delas e algumas com mais de 100, 150 funcionários, onde todos muito jovens, conhecem muito de tecnologia e têm aprimorado demais a estrutura do setor portuário. Tem uma delas, inclusive, olha que sacada, ele identifica os vagões ferroviários, para você saber exatamente onde está a carga, quantos segundos vai chegar no terminal, para encarar a pera, eventualmente, e ele faz a leitura dos caracteres daquele vagão. Todos eles são identificados com a numeração. Mas, às vezes, o número está um pouco apagado, um pouquinho mais dificuldade, ele chega a ler marcas no vagão. Alguma marca que faz ali ajuda a leitura do OCR. Então é tecnologia implementada. O dono da empresa tem 40 anos, os funcionários têm 20, 25. Ou seja, muita oportunidade vem sendo gerada através da tecnologia na área portuária. Legal, e é bacana você falar isso, porque a gente ouve aqui, já tivemos a defesa aqui assim, muito firme disso, né, que não é a tecnologia ou a inteligência artificial, como a gente está agora super acostumado a ouvir, que vai tirar o emprego de ninguém. Não, o que vai tirar o emprego de alguém é eventualmente você ficar olhando essa situação passar e não tomar a atitude de se qualificar mais e melhor. Exatamente, não pode se acomodar. A gente sabe que o porto, para ser competitivo, tem que ser eficiência. Não tem jeito. A operação portuária, ela objetiva também lucro. Então, se tiver um outro porto mais atrativo, é por lá que a carga vai ser escoada. Então, a gente tem que ter eficiência. E hoje não dá mais para falar em eficiência sem tecnologia. Talvez há 100 anos, se a gente falasse aqui o estivador carregando uma saca de café nas costas, ou 5, né, aqueles 300 quilos, quanto tempo não demoraria daquela forma para encher um navio do tamanho que é hoje? Hoje não dá, um portainer ele faz a colocação da carga do navio em 2 minutos, tira um, coloca outro. Não tem como competir com isso, senão o nosso porto é ineficiente e não vai gerar um emprego. Então a gente precisa ter tecnologia como aliada. Lógico que existem inúmeros serviços da estiva que são importantíssimos para que o porto continue batendo recorde, sendo esse sucesso que é. Mas, por outro lado, a tecnologia também tem um valor imenso e a gente tem que ter um olhar muito importante para isso, para que a gente possa ter um porto cada vez crescendo mais e dando oportunidade para essa nova geração que vem chegando. Legal. Você fez um paralelo de há 100 anos atrás, né? E como isso impacta na relação do porto com a cidade. Os meus avós, os dois, tinham negócios relacionados ao porto. Um mexia com motores
manutenção de embarcações e tal, e outro tinha uma lavanderia, uma enorme lavanderia. Grande parte dos clientes dele eram de pessoal que fazia fardamento das embarcações e tal. Então, hoje, com um navio que para 6, 8 horas aqui, se para, óbvio que a tripulação não fica aqui em terra, que ele não interage com a cidade. Quer dizer, o perfil muda completamente dentro dos limites do porto, na área que é federal, e a cidade sente isso de uma maneira muito forte. E essa relação, secretário, como é que você tem visto a evolução dela, né, Inigo? Quanto mais nós temos nos aproximado, o que tem acontecido de bom por essa aproximação? Até uma marca, né, da sua gestão, são duas grandes marcas, né, que é esse avanço da relação do porto com a cidade e outro avanço importante também, que é sobre a zona de processamento de exportação. Né? Então a gente... Como é que também está... A gente tem... Responder primeiro a do Hudson sobre a relação do porto com a cidade, né, que teve esse avanço, mas depois também, principalmente, queria saber como é que está esse avanço das ZPE e também pode ser uma grande virada de página no setor de emprego da região toda. Né? Vamos lá. Relação porto-cidade, então, comentando com a pergunta do Hudson, a relação porto-cidade, na minha visão, ela nunca esteve tão próxima. A gente brinca, né, que antigamente o porto andava de costas para a cidade e a cidade para o porto. Hoje não. Hoje porto e cidade andam de mãos dadas. A gente tem superado os desafios juntos, tem aproveitado tudo de bom que o porto também traz, gerando emprego, desenvolvendo economia, arrecadando recursos. Hoje, o Porto de Santos é um grande parceiro da cidade, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é o coração da cidade de Santos. É de fato onde a gente tem uma grande geração de emprego. Se a gente pegar o CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, é o maior empregador da cidade. Se a gente comentar os serviços de maneira geral, que aí abrange vários CNAEs, o serviço passa à frente. Mas com o único CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, o Porto de Santos à frente, a operação portuária e o transporte. Então, é muito significativo para a cidade. A gente brinca que não é exagero dizer que 1 a cada 5 santistas trabalham no Porto de Santos. Então, é significativo e a gente tem que ter uma atenção especial. Por outro lado, há pouquíssimo tempo, nós não tínhamos um acesso à linha d'água. O avô, por exemplo, que trabalhou no Porto, no seu caso, quero levar meu neto para conhecer o Porto de Santos. Não tinha acesso à linha d'água. E aí a gente fez um trabalho enorme, a inúmeras mãos, uma grande parceria com o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, faz um excelente trabalho aqui no Porto de Santos. Nós conseguimos revitalizar os armazéns do Parque Valongo. Nós tínhamos ali aqueles armazéns há 40 anos, na minha visão, um dos maiores emblemas da relação porto-cidade, onde todos têm acesso, um espaço democrático, e logo no primeiro evento naquele local foi feita a festa inverno da cidade, colocando ali inúmeras instituições beneficentes da cidade que arrecadaram naquela oportunidade mais de R$1 milhão. Então, imaginem um espaço portuário revitalizado com recurso da iniciativa privada, uma contrapartida social, naquele primeiro momento da COFCO, e agora vão agregando nas próximas fases outras empresas também portuárias para a reformulação, para a revitalização daquele complexo. E aí, entidades da nossa cidade que fazem benemerência, que fazem filantropia, recebendo recursos do cidadão santista que vai até lá, jantar, comer um doce, ver um evento bacana, as famílias que ali estão trazem reflexo disso. E agora a gente parte para a próxima fase, que é revitalizar os armazéns 3, 2 e 1, com a perspectiva da chegada do terminal de passageiros àquela região do Valongo. As maiores cidades do mundo têm o seu centro revitalizado e valorizado porque o turismo chegou. Se a gente pensar em Londres e Paris, vida, né? Tem que ter vida. E aí, aquele local hoje é o local adequado, a chegada no terminal de passageiros, te brinca que é a cereja do bolo para a revitalização do centro de Santos. Esse, para mim, talvez seja o maior legado da relação porto-cidade. Logicamente que emprego tem um valor enorme, logicamente que ações pontuais, como abertura de vias, retorno de ambulância, tudo isso impacta na relação. Mas o que representa o Parque Valongo hoje, uma conquista histórica para aquela região que estava precisando de recurso de investimento, é um investimento, uma relação que deixou um legado para a cidade de Santos. É emblemático, sem dúvida, né? Eu, quando era segunda metade da década de 90, que eu era setorista na Câmara de Santos, quando eu trabalhava como repórter na TV Mar,
aquela discussão ainda sessão dos armazéns 1 a 8, e era aquela discussão que rolava e a coisa não andou. Deixei de ser repórter, passaram anos e não andou. E agora destrava, né? Isso destrava, e já temos aí a primeira fase do Parque Valongo já com esses benefícios. Né? Eu acho que é enorme. E aí, entrando na sua pergunta, Gustavo, zona de processamento de exportação. E eu concordo com você, é uma grande virada de página. Hoje, a política pública nacional, ela vem de encontro à criação de zonas de processamento de exportação para trazer a indústria mais próxima ao porto. Diminuir custo logístico. O empresário sabe que muitas vezes a logística impacta em 20% do preço dele. Então, quando você aproxima uma indústria, logicamente de alto valor agregado e baixo impacto ambiental, você tem um custo logístico muito mais barato. Você deixa de pagar um frete caro, pedágio, combustível, desgaste de pneu, a própria transportadora, que também ofere lucro, o motorista, enfim. Então, você acaba reduzindo essa cadeia. E, por outro lado, as zonas de processamento de exportação, que tem a sua vocação natural, a exportação dos produtos, ela fala o seguinte: a hora que você estabeleceu essa área alfandegada, o que ali é produzido com destino à exportação não paga imposto, via de regra. E aí, novamente, o empresário sabe que muitas vezes o peso do tributo chega a 30% do seu faturamento. É um sócio. É um sócio. A gente brinca que é o sócio majoritário. Quando você soma 30% de tributos e 20% de logística, sua mercadoria pode chegar a ser 50% do preço que é. E aí o nosso porto é competitivo com qualquer país do mundo. Então, imaginem uma zona de processamento de exportação, uma ZPE na área continental de Santos, onde você produz ali, por exemplo, um semicondutor ou alguns produtos da indústria da transformação com destino à exportação. E a gente, além de ter esse destino, a gente ajuda a revitalizar a indústria nacional, que precisa de fôlego. A gente gera muito emprego aqui para a Baixada Santista como um todo, e a gente gera emprego qualificado, porque a indústria da exportação, ela emprega 4 vezes mais do que a indústria convencional e paga salários melhores. Então, de fato, é uma grande virada. Hoje há uma legislação na Câmara Municipal de Santos que está sendo apreciada pelos vereadores, e assim que eles finalizarem isso e caminhando nesse sentido, retorna ao prefeito Rogério Santos para que seja, de fato, sancionada essa legislação. Aí a gente parte para a próxima etapa, que é um estudo de viabilidade econômica, que é um chamamento aos interessados, ou seja, a gente caminha a passos largos para a implementação de uma ZPE em Santos. Exato. E é um mito dizer que a gente não tem área, por exemplo. Né? A área continental, salvo engano, ainda tem cerca de 24 quilômetros, me corrija, por favor. É a maior área. Onde é possível fazer essa expansão com essas empresas de baixo impacto ambiental. Não, a gente brinca que o maior espaço de crescimento portuário e retroportuário do Brasil é a área continental de Santos. Não existe nada igual. Tá aí. E até incluindo nessa ZPE a transição energética, empresas de transição energética. Perfeito. Né? Já que o Brasil é tido aí como a Arábia Saudita da transição energética. Temos né? uma hidrelétrica ali ao lado. Se a gente pegar na usina de Tatinga, abasteceu e abastece parte do porto, projetos de hidrogênio verde lá para dentro que a Autoridade Portuária de Santos tem conduzido. A gente sabe que é um combustível discutido hoje no mundo inteiro para deslocamentos de navio de grande distância. Então, é importante que a gente tenha. Se a gente quer colocar Santos como um hub port, e tem caminhado para isso, os investimentos em terminais privados agora podem colocar Santos até entre os 20 maiores portos do mundo em poucos anos. Se isso de fato está na agenda, e está, o ministro Silvio Costa tem trabalhado muito sobre isso, Mariana Pescatori no mesmo sentido, deputado federal Paulo Alexandre Barbosa incansavelmente tentando fazer com que o porto entre na agenda, e tem conseguido muito êxito nesse sentido. A gente consegue de fato ter uma estrutura para competir com os portos internacionais. Santos vem caminhando nesse sentido, e eu não tenho dúvida nenhuma que em pouco tempo vai galgar esse espaço. Bom, eu estou preocupado com a conversa, está ótima, eu estou preocupado com o nosso horário, e dá a oportunidade da gente falar um pouco do mutirão. Né? A conversa ela passa rápido, né? Então, temos então o mutirão agora já na terça-feira, sem ser essa de amanhã. Próxima terça-feira, dia 18. Mutirão dia 18, mutirão de emprego. Né? Como é que as pessoas podem participar? Como é que funciona, Bruno? Vamos lá. Esse mutirão de emprego, na verdade, nasceu da necessidade da gente fomentar as vagas do setor, todo o setor da cidade, mas sempre da área portuária
abraçando bastante pelo número de vagas. Uma vocação, né? Exato, a vocação natural. E aí a gente congrega algumas empresas que têm interesse, e aqui nós já dobramos o número de empresas da última fase para essa, e abrimos agora, até o presente momento, mas que devemos ampliar ainda mais um pouquinho, mais de 150 oportunidades de emprego. A pessoa vai até o Resolve Aqui, fica ao lado do Poupa Tempo, João Pessoa, número 246, vai até lá, faz a sua inscrição, no próprio Poupa Tempo tem o centro público ali também, não tem problema algum, vai até lá, leva a documentação e pede para poder participar. Ela vai sair de lá com um termo de encaminhamento para a entrevista, que vai ser realizada no mutirão do dia 18. Então, ela tem que antecipadamente, até o dia 17, retira o quanto antes esse termo de encaminhamento, vai vir o dia certinho, a hora agendada, organizado para que não tenha fila, todo mundo no seu horário, e as empresas vão estar dentro do Resolve Aqui para recepcionar essas pessoas que serão entrevistadas. A entrevista acontece no local e muitas vezes já saem de lá com emprego garantido. Então é um trabalho que a gente realizou recentemente, em janeiro, fizemos a primeira edição, foi um sucesso. Tivemos 3 empresas participando, nessa já temos a confirmação de 6, mas tende ainda a crescer um pouquinho mais nessa reta ainda final. Dá tempo das empresas participar. Temos aí uma semana, última semana. Nós temos empresas da construção civil, empresa de facilities, nós temos 2 empresas portuárias trabalhando também com vagas à disposição. Quer dizer, é uma oportunidade ímpar. E para a empresa também é bacana, porque às vezes ela tem que fazer um processo seletivo na porta dela, é difícil fazer aquela organização. Entre em contato com a gente tem essa possibilidade, recebe os currículos, fomenta na cidade, faz a triagem com os requisitos que a empresa passa, dá o termo de encaminhamento e ela faz a entrevista, ela contrata. Ou seja, a gente ajuda para que a pessoa tenha a sua recolocação no mercado de trabalho e também facilita para que a empresa possa ter aqui na nossa cidade essa mão de obra qualificada dentro dos seus quadros. Legal. Poxa. Não, tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá? Essa já é a segunda edição. Segunda edição. Primeira edição tivemos a participação de 500 pessoas e agora a perspectiva é que aumente, né? Porque o número de vagas aumentou, o número de empresas, quer dizer, é a oportunidade de quem quer ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. E de uma forma muito fácil, simples, né? Sem burocracia. Zero. Leva documentação, comprovante de residência, vai até lá, preencher os requisitos. Eu quero essa vaga, preenche o requisito, está aqui o termo de encaminhamento, vai para a entrevista. E para as empresas faz uma diferença muito grande, não só a credibilidade da instituição pública que está avalizando, né, o programa, quanto fazer essa triagem que você se referiu, porque isso dá um trabalho danado. Exatamente. Se tem uma etapa que consome tempo dentro desses processos, é fazer essa triagem inicial, que te obriga a ler centenas de currículos, tal, não tem outro jeito. Então, isso é um tremendo ganho para as empresas também, né? Então, a gente recomenda que procure, para que se habilitem lá essas empresas que têm essa condição de oferecer essas posições. Ainda dá tempo, vamos lá, vamos atrás da secretaria e ver como é que isso funciona, né? É esse o nosso objetivo. Legal. Bruno, muito obrigado por participar com a gente. Conversa boa, passa rápido. Obrigado pela oportunidade, o prazer estar com vocês aqui no BidJob, poder falar um pouquinho dos empregos da cidade, dos trabalhos que a gente tem feito para fomentar essa área, em especial do Porto de Santos, que a gente tem um carinho enorme e trabalha todo dia para que ele possa crescer cada vez mais, dando qualidade de vida para todos os cientistas e impulsionando a economia de todo o país. Legal, parabéns, secretário, obrigado. Obrigado, secretário. Hudson, missão cumprida? Por hoje, sim. Isso daí. Obrigado, viu? Então, até a segunda que vem. Isso aí, a gente volta na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para você e até lá.